Chamavam-na de ratinha. Zombavam dela por seu silêncio, por suas mãos trêmulas quando servia café e pela maneira como se assustava com barulhos altos. Para a equipe do Oak Creek Memorial, Audrey Hale era uma contratação por diversidade, uma novata de 40 anos que não tinha lugar na sala de emergência de elite deles. A enfermeira-chefe Brenda ria quando Audrey deixava cair uma bandeja. O Dr. Harrison revirava os olhos quando ela verificava 2 vezes um prontuário. Eles achavam que a conheciam, mas não sabiam que o tremor não era medo, era contenção. Eles não sabiam que sob sua blusa cirúrgica havia cicatrizes de lugares que não existem nos mapas. E certamente não sabiam que o helicóptero Black Hawk, que agora se aproximava em alta velocidade do heliporto, não estava vindo para buscar um paciente. Estava vindo para buscá-la. As luzes fluorescentes do pronto-socorro do Oak Creek Memorial zumbiam com um som que geralmente dava dor de cabeça a Audrey Hale. Eram 19 horas de uma terça-feira chuvosa de novembro, o início do turno da madrugada. Audrey estava ao lado da enfermaria, segurando uma prancheta contra o peito, como um escudo. Ela tinha 42 anos, mais velha do que a maioria das recém-formadas em enfermagem que corriam pelo pronto-socorro em seus uniformes azuis justos. O uniforme de Audrey era sempre um tamanho maior, ficando folgado em seu corpo, e ela sempre, sem falhar, usava uma camiseta branca de mangas compridas, independentemente do calor. Cuidado! O mouse está no caminho de novo. Uma voz aguda cortou o ruído ambiente dos monitores cardíacos e dos telefones tocando. Audrey se afastou rapidamente, talvez rápido demais, quase esbarrando em um carrinho de emergência. Brenda, a enfermeira-chefe, sorriu maliciosamente ao passar por ela. Brenda tinha 35 anos, traços marcantes e governava o pronto-socorro com uma mistura assustadora de competência e crueldade. Ela havia decidido no primeiro dia de Audrey, 3 meses atrás, que a mulher mais velha era inútil. Desculpe, Brenda, murmurou Audrey, com os olhos fixos no piso de linóleo. Não peça desculpas, Audrey. Apenas seja competente, Brenda disse, sem parar de andar. A cama 4 precisa de uma troca de comadre. Tente não deixá-la cair desta vez. O Dr. Harrison está de mau humor e se você atrapalhar o trabalho dele, vou te dar outra advertência. Audrey assentiu e saiu correndo. Ao se afastar, ela ouviu as risadas do grupo de enfermeiras mais jovens reunidas em torno dos terminais de computador. Não sei por que a Hara a contratou, sussurrou uma delas alto o suficiente para ser ouvida. Ela treme. Você viu as mãos dela? Ela mal consegue segurar um catéter IV. Ela é um risco. Ela está em período de experiência, respondeu outra. Dê 2 semanas. Harrison vai mastigá-la e cuspi-la, e ela voltará a trabalhar em uma casa de repouso, onde é o lugar dela. Audrey engoliu o nó na garganta e afastou a cortina da cama. Ela não estava tremendo porque estava nervosa. Ela tremia porque a adrenalina neste hospital civil parecia errada. Era muito caótico, mas muito lento. Os riscos eram altos, mas os egos eram ainda mais altos. Ela passou os últimos 15 anos de sua vida em ambientes onde competência não significava quem tinha os dentes mais brancos ou os insultos mais afiados. Significava manter o sangue dentro do corpo enquanto o chão explodia ao seu redor. Mas ela não podia falar sobre isso. Os acordos de confidencialidade que ela havia assinado com o Departamento de Defesa eram mais grossos do que os livros de medicina na mesa do Dr. Harrison. Para eles, ela era apenas Audrey Hale, a enfermeira tardia sem referências anteriores a 2023. Enfermeira! Gritou o Dr. Trent Harrison da sala de trauma 1. Audrey congelou. Ele não estava chamando especificamente por ela, mas estava gritando, e o instinto lhe disse para se mover. Ela correu em direção à sala. O Dr. Harrison era o garoto de ouro do hospital. Alto, bonito, de um jeito meio rude e inegavelmente talentoso. Ele via as enfermeiras como servas de sua genialidade. Ele estava suturando um corte no antebraço de um operário da construção civil. Preciso de 4. Nylon 0. Não 3. 0. Harrison gritou, jogando o pacote no chão. Quem abasteceu este carrinho? Foi você, Hale. Audrey olhou para o carrinho. Ela não o havia abastecido. O turno diurno havia feito isso. Eu posso pegar, doutor. Não pegue. Deveria estar aqui. Ele zombou, olhando para ela por cima da máscara. Deus, você parece um cervo diante dos faróis de um carro. Você ao menos sabe o que é uma sutura? Ou está aqui apenas para receber seu salário e atrapalhar? A mão de Audrey tremeu. Em outra vida, um homem que falasse com ela nesse tom teria se visto amarrado com uma abraçadeira plástica e subjugado em 3 segundos. Mas Audrey respirou fundo. Ela precisava desse emprego.
Precisava da aposentadoria. Precisava da vida tranquila que prometera ao falecido marido que encontraria. Vou pegar o 40, doutor, disse ela suavemente. Aproveite e me traga um café enquanto faz isso. Preto com 2 colheres de açúcar. Talvez você consiga fazer isso sem matar ninguém. Risos irromperam do corredor. Brenda observava, de braços cruzados, curtindo o espetáculo. Audrey pegou o kit de sutura e o café. Ao entregar a xícara a Harrison, sua mão tremeu. Uma resposta fisiológica à raiva reprimida, não ao medo. Algumas gotas de café quente respingaram da borda e caíram no tênis branco imaculado de Harrison. O pronto-socorro ficou em silêncio. Harrison olhou para o tênis, depois para Audrey. Seu rosto ficou vermelho. Saia, ele sussurrou. Doutora, eu disse para sair da minha sala de trauma, ele gritou. Você é desastrada. Você é incompetente e é um perigo para este departamento. Vá limpar pênicos até eu decidir se vou demiti-la hoje à noite. Audrey colocou o kit de sutura na bandeja com movimentos precisos e deliberados. Desta vez, ela não se desculpou. Apenas se virou e saiu. O som dos palavrões de Harrison a seguia pelo corredor. Ao chegar à sala de descanso, ela viu seu reflexo na porta de vidro. Os olhos cinzentos que a fitavam estavam cansados. Sim, mas não eram os olhos de um rato. Eram os olhos de um lobo forçado a viver entre ovelhas, esperando o momento em que teria que tirar a máscara. Ela ainda não sabia, mas esse momento estava a menos de 1 hora de distância. O turno se arrastava. Lá fora, a chuva havia se transformado em uma tempestade torrencial, batendo contra as portas da ambulância. A pressão barométrica estava caindo, e qualquer pessoa que trabalhasse na medicina de emergência sabia que as tempestades traziam o caos. Às 21h15, os paramédicos irromperam pelas portas duplas, empurrando uma maca encharcada pela chuva. Homem, na casa dos 50 anos, encontrado inconsciente em seu carro na rodovia, gritou o paramédico. A pressão arterial está 80/50, taquicardia em 130. Colocamos ele em um monitor. Não há trauma óbvio, mas ele está suando muito e pálido. Trauma 1, gritou Harrison, animado por um caso crítico. Brenda, prepare uma intravenosa. Vamos lá. Audrey ficou em segundo plano, perto do armário de suprimentos, tecnicamente banida por Harrison. Mas ela observava o monitor como um falcão. Ela observava o paciente, um homem corpulento chamado Sr. Kowalski. O Dr. Harrison começou sua avaliação. Ouça esses pulmões. Os sons respiratórios estão claros. O abdômen está macio. Provavelmente é um infarto do miocárdio. Vamos fazer um ECG de 12 derivações e preparar o laboratório de cateterismo. Brenda estava tendo dificuldade com a intravenosa. As veias do Sr. Kowalski estavam colapsadas. Não consigo inserir a agulha, doutor. Continue tentando. Harrison gritou. Ele está entrando em colapso. Audrey deu um passo à frente. Ela não estava mais olhando para o monitor. Ela estava olhando para o pescoço do paciente, especificamente para a forma como as veias estavam distendidas. Ela olhou para a traqueia dele. Era sutil, quase imperceptível para olhos destreinados, mas estava ligeiramente deslocada para a esquerda. Ela olhou para o monitor. A saturação de oxigênio estava caindo, apesar da máscara de alto fluxo. 88%, 85%. Doutor, disse Audrey, sua voz cortando o barulho. Não era o sussurro suave que ela costumava usar. Era firme. Harrison a ignorou. Onde está o ECG? Doutor Harrison, disse Audrey em voz mais alta. Não é um ataque cardíaco. Olhe para a JVD. Olhe para o desvio traqueal. Harrison se virou, arrancando o estetoscópio dos ouvidos. Acho que disse para você ficar fora do meu caminho. Estou tratando um infarto agudo do miocárdio aqui. Não é um infarto, insistiu Audrey, entrando na sala de trauma. É um pneumotórax hipertensivo. O pulmão dele colapsou e está esmagando o coração. Se você o enviar para o laboratório de cateterismo, ele morrerá no elevador. Você precisa descomprimir o tórax dele agora. A sala ficou em silêncio total. Brenda ficou boquiaberta. A audácia da novata em corrigir o médico assistente estrela era impensável. Harrison invadiu o espaço pessoal de Audrey, usando sua altura para intimidá-la. Você é uma enfermeira estagiária sem nenhuma experiência em cuidados intensivos. Se você abrir a boca novamente, pedirei à segurança para removê-la. Este homem tem sintomas clássicos de ataque cardíaco. Ele se virou para o paciente. Leve-o para o laboratório de cateterismo. Rápido. Audrey manteve sua posição. Seu coração não estava acelerado. Suas mãos não tremiam. Uma calma fria tomou conta dela. A mente de batalha assumindo o controle. Ela olhou para o paciente.
Os olhos do Sr. Kowalski estavam revirando. Sua pressão arterial caiu para 60 sobre palpe. Ele está entrando em parada cardíaca, Brenda gritou. Sem pulso. Comece as compressões, Harrison gritou, o pânico finalmente aparecendo em sua voz. IPI. Me traga IPI. Eles começaram a RCP. O ritmo no monitor era atividade elétrica sem pulso, PA. O coração estava tentando bater, mas algo o impedia fisicamente. Audrey não pediu permissão. Ela não esperou. Ela passou por Brenda, pegou uma agulha angiográfica de calibre 14 do carrinho de emergência e foi para o lado direito do paciente. O que você está fazendo? Harrison gritou, tentando segurar seu braço. Não toque nele. Audrey afastou a mão dele com um bloqueio tão rápido e forte que Harrison tropeçou e caiu contra a parede. Antes que alguém pudesse reagir, ela palpou o segundo espaço intercostal no peito do Sr. Kowalski, na linha médio-clavicular, e enfiou a agulha profundamente na cavidade torácica. Sibilo. O som era audível mesmo em meio ao caos. Uma rajada de ar preso escapou da agulha com um assobio agudo. Quase instantaneamente, o monitor emitiu um bip. O ritmo sinusal voltou. A pressão arterial subiu para 110/70. O Sr. Kowalski ofegou, inspirando profundamente. Audrey fixou o catéter com fita adesiva e recuou, com o rosto inexpressivo. A tensão no tórax está resolvida, disse ela secamente. A sala ficou em silêncio. Os paramédicos, Brenda e as outras enfermeiras olharam para Audrey como se ela tivesse acabado de ganhar asas. O Dr. Harrison ficou encostado na parede, esfregando o pulso onde ela o havia bloqueado, com uma expressão mista de choque e humilhação. Você, gaguejou Harrison, você acabou de realizar um procedimento médico sem autorização. Isso é agressão. Isso é exercer medicina sem licença. Audrey olhou nos olhos dele. Eu salvei a vida dele. Você estava tratando um ataque cardíaco enquanto ele sufocava. Saia, sussurrou Harrison, com a voz trêmula de raiva. Você está demitida. Saia do meu hospital imediatamente. Vou garantir que você nunca mais trabalhe na área da saúde. Brenda, chame a segurança, gritou Harrison. Audrey olhou para o paciente que agora estava corado e respirando. Ela tinha feito seu trabalho. Ela tirou seu crachá, colocou-o no carrinho de emergência e se virou para sair. Você não precisa chamar a segurança, disse Audrey baixinho. Estou indo embora. Ela saiu da sala de trauma, deixando para trás um silêncio pesado. Ela havia salvado uma vida e isso lhe custou a única normalidade que ainda lhe restava. Audrey sentou-se em um banco do lado de fora da área de ambulâncias, com a chuva encharcando seu uniforme. Ela segurava uma caixa de papelão com alguns poucos pertences. Um estetoscópio, uma caneca e uma foto emoldurada de um Golden Retriever. Ela olhou para o relógio. 22 horas. Ela havia sido demitida há menos de 20 minutos. Ela deveria ir para casa. Ela deveria chorar. Mas ela só se sentia cansada. Ela pegou o celular para chamar um táxi. De repente, o ar mudou. Não era apenas o vento. Era uma vibração que fazia seus dentes tremerem. Um som grave e forte que ela sentiu no externo antes mesmo de ouvir. Bum, 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 bum. Audrey congelou. Ela conhecia aquele som. Era o barulho específico de um motor rotativo Sorsky, mas não era um helicóptero de resgate médico. Os helicópteros de resgate médico emitem um zumbido. Este era um rugido. Ela olhou para o céu tempestuoso. Através da chuva forte, apareceram luzes. Não eram as luzes vermelhas e brancas padrão de um helicóptero de ambulância civil. Eram luzes de formação. 3 helicópteros voando baixo, rápido. O helicóptero líder inclinou-se bruscamente, ignorando a rota de voo padrão, para o heliporto do hospital, aproximando-se de forma agressiva e íngreme. Era um enorme MH-60 Black Hawk pintado de preto fosco, sem números de registro visíveis na lateral. Dentro do pronto-socorro, o caos se instalou. Temos uma aeronave não autorizada se aproximando. A recepcionista gritou pelo interfone. Eles não estão respondendo ao chamado pelo rádio. Estão pousando no heliporto. O Dr. Harrison e Brenda correram para as portas da ambulância, olhando para a chuva. Quem é? Gritou Harrison. Polícia! O Black Hawk pousou no asfalto molhado do heliporto com uma força que sacudiu o prédio. Os rotores não pararam. Eles permaneceram em velocidade máxima, agitando a chuva freneticamente. A porta lateral do helicóptero se abriu. 4 homens saltaram. Não eram paramédicos. Estavam vestidos com equipamento tático completo, uniformes multicam, óculos de visão noturna montados nos capacetes, armas presas às coxas. Mas o homem no centro não portava uma arma. Ele carregava uma maca portátil para traumatismos
gritando ordens em um fone de ouvido. Eles correram em direção às portas do pronto-socorro, movendo-se com uma precisão fluida e assustadora. Harrison deu um passo à frente tentando recuperar sua autoridade. Ei, vocês não podem simplesmente aterrissar aqui. Este é um local privado. O soldado líder, um homem gigante com barba e uma cicatriz descendo pela bochecha, nem mesmo diminuiu o passo. Ele empurrou as portas automáticas com o braço esticado. Precisamos de uma sala de trauma agora, gritou o soldado. Sua voz era grave e autoritária. Temos um código VIP preto. Múltiplos ferimentos à bala. Hemorragia descontrolada. Leve-o para a sala de trauma 1. Oh, disse Harrison, arregalando os olhos ao ver a figura ensanguentada na maca. Eu sou o médico responsável. Os soldados levaram o paciente rapidamente, passando pelas enfermeiras atônitas. Enquanto transferiam o homem para a cama do hospital, o soldado líder agarrou Harrison pela blusa. Escute-me, rosnou o soldado. Este homem é senador dos Estados Unidos e ex-almirante. Se ele morrer, todo o hospital vai pegar fogo. Você entende? Harrison engoliu em seco. Eu posso cuidar disso. Sou o melhor cirurgião aqui. É melhor que seja. O soldado cuspiu. Harrison olhou para os ferimentos. Era um desastre. 3 tiros no abdômen, um na parte superior da coxa. A artéria femoral estava cortada. Brenda, pegue o tipo sanguíneo negativo. Comece 2 linhas de grande calibre. Chame a sala de cirurgia. As mãos de Harrison tremiam. Não era um acidente de carro. Era um trauma de combate. Os danos eram catastróficos. Os monitores gritavam. A pressão do almirante era de 5.030. Não consigo estancar o sangramento, gritou Harrison, colocando compressas na ferida. É muito profundo. Ele vai entrar em parada cardíaca. O soldado líder, cujo nome estava escrito em um crachá, era Comandante Vance. Não, espere. Vance está banido. Vamos usar o Comandante Rivers, observou o pânico de Harrison com os olhos semicerrados. Você está perdendo ele, Rivers gritou. Estou fazendo o meu melhor. Harrison gritou. O dano é muito extenso. Preciso de um cirurgião vascular. Não temos tempo para um especialista. River bateu com o punho na mesa. Ele olhou ao redor da sala, seus olhos examinando os rostos aterrorizados das enfermeiras. Ele olhou para Brenda, que estava mexendo nas bolsas de sangue. Ele olhou para os jovens residentes paralisados no canto. É isso! Rivers gritou. É o melhor que vocês têm? Eu sou o residente-chefe, Harrison gritou de volta. Rivers xingou em seu rádio. Base, aqui é Viking 1. Os recursos locais estão falhando. O pacote está crítico. Precisamos de um transporte para uma instalação militar. Negativo, Viking 1. O rádio chiou de volta. O pacote não sobreviverá ao transporte. Você precisa estabilizá-lo no local. Rivers parecia desesperado. Ele olhou para o paciente, seu mentor, sangrando em uma mesa em um hospital civil com um médico que estava hiperventilando. Então Rivers agarrou uma enfermeira. Brenda! Onde ela está? Gritou Rivers. Brenda tremeu. Quem? O recurso, disse Rivers. Rastreamos o sinal até aqui. O banco de dados do Departamento de Defesa disse que ela trabalha neste local. Não viemos a este hospital por acaso. Viemos porque ela está aqui. Quem? Perguntou Harrison, levantando os olhos do sangue. Chamada de Wraith? Disse Rivers com intensa urgência. Nome verdadeiro. Tenente-comandante Audrey Hale. Onde ela está? Harrison e Brenda congelaram. A cor sumiu do rosto de Brenda. Audrey, sussurrou Brenda. O rato. Rato? Rivers parecia prestes a quebrar o pescoço de Brenda. Ela é a melhor enfermeira de trauma que os Navy SEALs já tiveram. Ela foi pioneira em reparos vasculares em campo sob fogo cruzado na Síria. Ela é a única pessoa neste continente que pode consertar essa bagunça em 5 minutos. Rivers olhou ao redor da sala. Onde ela está? Brenda apontou um dedo trêmulo para as portas de vidro deslizantes. O Dr. Harrison acabou de demiti-la. Ela foi embora. O rosto de Rivers empalideceu. Ele apertou o botão do rádio. Equipe 2, protejam o perímetro. Encontrem a mulher. Se ela saiu da propriedade, coloquem o helicóptero no ar e encontrem-na. Mas eles não precisaram procurar muito longe. As portas automáticas se abriram. Audrey estava ali. Ela tinha visto o Black Hawk. Ela tinha reconhecido o número da cauda. Ela tinha visto o emblema da unidade no ombro de Rivers através do vidro. Ela deixou cair sua caixa de pertences no chão. O vidro da moldura da foto se estilhaçou. Ela entrou na sala. Sua postura estava diferente agora. A postura encurvada havia desaparecido. Seus ombros estavam para trás. Seu queixo estava erguido. Ela caminhou com a graça de um predador, diminuindo a distância até a sala de trauma em segundos. Ela olhou para Rivers.
Comandante, disse ela com voz firme. Rivers olhou para ela com puro alívio. Wraith, graças a Deus, é o almirante Graham, ferido no abdômen, ferimento na coxa. Esse palhaço não consegue encontrar o sangramento. Audrey não olhou para Harrison. Ela não olhou para Brenda. Ela caminhou direto para a Piachelene. Sonaster papia. Abriu uma escova de limpeza e esfregou as mãos em 10 segundos. Ela pegou uma bata esterilizada e luvas, colocando-as com um estalo. Ela se aproximou da mesa, empurrando o Dr. Harrison para fora do caminho. Saia da frente, Trent, disse ela. Era a primeira vez que ela usava o primeiro nome dele. A aula começou. Ela olhou para a ferida aberta. Não viu sangue e vísceras. Viu um quebra-cabeça que já havia resolvido milhares de vezes na parte de trás de helicópteros Chinook e em valas lamacentas. Rivers, Audrey gritou. Me traga uma pinça vascular e uma Proline 2. Brenda, pare de tremer e pendure esse sangue. Se você deixar cair, vou pedir ao Rivers para te jogar para fora do helicóptero. Ela enfiou as mãos na cavidade abdominal, movendo-as tão rápido que pareciam um borrão. Sucção, ela ordenou. Harrison ficou encostado na parede, de boca aberta, observando a enfermeira incompetente assumir o comando de um esquadrão de operadores das forças especiais e de todo o seu pronto-socorro. Audrey olhou para cima, seus olhos cinzentos fixos no monitor. Vamos trabalhar, ela sussurrou. A sala de trauma se transformou em um campo de batalha, e Audrey Hale era a general. O ar estava pesado com o cheiro de sangue e o odor forte de antisséptico. O bip do monitor cardíaco era o único metrônomo marcando o tempo em uma sala onde segundos significavam a diferença entre um funeral e uma recuperação. O Dr. Trent Harrison estava encostado na parede do fundo, com o rosto pálido de choque. Ele observava a mulher que havia ridicularizado por 3 meses, a mulher que havia chamado de desajeitada, mover-se com uma eficiência mecânica assustadora. Me dê as pinças vasculares curvas agora, ordenou Audrey. Sua voz não era alta, mas tinha uma frequência de comando que fazia as pessoas obedecerem sem pensar. Brenda, a enfermeira-chefe que passara semanas tornando a vida de Audrey miserável, mexeu na bandeja esterilizada. Suas mãos tremiam tanto que os instrumentos de metal batiam uns nos outros como dentes batendo. Eu não consigo encontrar o curvo, Brenda gaguejou, lágrimas de pânico brotando em seus olhos. Saia da frente, disse Audrey. Ela não ergueu os olhos. Ela estendeu a mão às cegas para a bandeja, seus dedos identificando o instrumento apenas pelo toque, e o pegou. Aspire o espaço retroparonial, ordenou Audrey. Não consigo ver a fonte. Um jovem residente, apavorado, mas ansioso, interveio com a ponta de sucção. A poça de sangue vermelho escuro desapareceu, revelando a devastação dentro do abdômen do almirante Graham. Meu Deus, sussurrou Harrison da parede. A aorta está cortada. Ele vai sangrar até a morte em 30 segundos. Não dá para consertar isso aqui. Ele precisa de uma máquina de circulação extracorpórea. Ele precisa de uma sala de cirurgia totalmente preparada. Ele não tem 30 segundos para chegar a uma sala de cirurgia, respondeu Audrey, com os olhos fixos no corte no grande vaso. Rivers, mantenha a pressão aqui. Não solte. O comandante Rivers aproximou-se da mesa. O enorme Navy SEAL, treinado para matar, seguiu as ordens da enfermeira com submissão absoluta. Ele colocou as mãos enluvadas na cavidade aberta, pressionando onde ela apontou. Harrison está certo sobre uma coisa, murmurou Audrey, com a testa franzida em concentração. Não podemos reparar isso com o fluxo padrão. Tenho que pinçar a aorta. Estamos cortando o fluxo sanguíneo para a parte inferior do corpo dele. Temos 20 minutos antes que os rins dele parem de funcionar. Marque o tempo. Marque, disse Rivers. 224 horas. Audrey respirou fundo. Em sua mente, as paredes do Oak Creek Memorial se dissolveram. Ela não estava mais em um hospital suburbano. Estava de volta a uma tenda empoeirada no Vale Coringal, com morteiros sacudindo o chão, trabalhando em um sargento da marinha com metade do peito destruído. Sua mente de batalha estava totalmente engajada. O tremor em suas mãos, aquele que a equipe zombava, desapareceu completamente. Suas mãos estavam firmes como pedra. 4-0 Proline, braço duplo, ela solicitou. Ela começou a suturar. Foi uma aula magistral em técnica cirúrgica. Ela não estava apenas suturando. Ela estava reconstruindo a parede do vaso da maior artéria do corpo humano, trabalhando em um buraco cheio de sangue com iluminação inadequada. Harrison não conseguiu se conter. Ele se aproximou, espreitando por cima do ombro de Rivers. Ele esperava ver uma bagunça sangrenta. O que viu fez seu coração parar. Seus nós eram perfeitos.
Seu espaçamento era matematicamente preciso. Ela movia a agulha com uma fluidez que ele só tinha visto em livros didáticos ou nos cirurgiões mais antigos e lendários da Clínica Mayo. Como? Harrison murmurou. Como você está fazendo isso? Você é apenas uma enfermeira. Retractor, Audrey respondeu, ignorando-o. Brenda, se você não estabilizar essa pressão arterial, vou entubá-la em seguida. Empurre outra unidade de ONG. Aperte a bolsa. A pressão está 70 por 40, Brenda gritou. Ele ainda está entrando em colapso. Ele está seco, Audrey disse calmamente. Rivers, me dê seu sangue. A sala parou. O quê? Brenda perguntou. Transfusão de sangue total. Protocolo de banco de sangue ambulante? Audrey disse, sem parar de suturar. O almirante é o negativo. Rivers, você é o negativo. Eu verifiquei sua ficha médica há 3 anos. Conecte-o. Você não pode fazer isso, gritou Harrison, dando um passo à frente novamente. Isso é contra todos os protocolos hospitalares. Você não fez o teste de HIV e hepatite, nada. Você está infringindo a lei. Audrey finalmente ergueu os olhos. Seus olhos cinzentos perfuraram Harrison como brocas. O protocolo é para tempos de paz, doutor. Este homem está morrendo. River, sente-se, Brenda. Faça uma incisão na veia antecubital de River e conecte-a diretamente à linha central do almirante. Faça isso. River sentou-se em um banquinho ao lado da cama, arregaçando a manga. Faça isso, Brenda, ou terei que conversar com você sobre obstrução da justiça. Brenda se apressou em obedecer. Em poucos minutos, sangue fresco, quente e oxigenado fluía do operador especial diretamente para o almirante moribundo. O monitor começou a mudar. O frenético bip, bip, bip diminuiu. O tom ficou mais grave. A pressão subindo, o residente gritou. 90 por 60. 95 por 65. Audrey deu o último nó na aorta, soltando a pinça em 3, 2, 1. Ela soltou a pinça. Todos prenderam a respiração. Se os pontos não aguentassem, o almirante morreria instantaneamente. O vaso pulsou. Os pontos aguentaram. Nenhuma gota vazou. Audrey exalou. Um som longo e lento. Ela verificou os outros ferimentos. A coxa, o intestino, menores em comparação com a aorta. Ela os suturou rapidamente. Ele está estável, anunciou ela, tirando as luvas ensopadas de sangue. Levem-no para a UTI. Mantenham-no sedado. Quero verificações de hora em hora dos pulsos dos pés. Ela se afastou da mesa. A adrenalina que a sustentava desapareceu de repente, deixando seus joelhos fracos. Ela se apoiou no carrinho de emergência. A sala estava em silêncio. As enfermeiras, os técnicos, os residentes, todos estavam olhando para ela. Não era o olhar de zombaria que lhe lançavam antes. Era admiração. Era medo. Harrison olhou para a incisão fechada no abdômen do almirante. Ele sabia, do ponto de vista médico, que o que ela acabara de fazer era impossível. Quem é você? Sussurrou Harrison com a voz trêmula. Audrey não respondeu. Ela caminhou até a pia e começou a lavar o sangue de um herói de suas mãos. Mas a noite não havia terminado. As portas do pronto-socorro se abriram novamente. Desta vez, não era um paciente. Era o CEO do hospital, o Sr. Sterling. Espere, Sterling está proibido de entrar. Vamos usar o Sr. Caldwell, acompanhado por 2 policiais e o chefe de segurança do hospital. O que está acontecendo aqui? Caldwell gritou, com o rosto vermelho. Tenho relatos de uma invasão militar no meu pronto-socorro, cirurgia não autorizada e ameaças à equipe. Quem está no comando? Harrison se endireitou. Essa era a sua chance. Ele poderia dar uma reviravolta na situação. Ele poderia salvar sua carreira. Ele apontou um dedo trêmulo para Audrey. É ela! Gritou Harrison. Aquela enfermeira. Eu a demiti há algumas horas por incompetência. Ela invadiu a sala de trauma, me agrediu, praticou medicina sem licença e realizou uma transfusão de sangue ilegal. Prendam-na. Os policiais se moveram em direção a Audrey com as mãos nos coldres. Audrey não correu. Ela não se escondeu. Ela pegou uma toalha de papel, secou as mãos e se virou para encará-los. Eu não faria isso se fosse você. Uma voz grave ressoou. O comandante Rivers se colocou entre a polícia e Audrey. Ele ainda estava conectado à linha 4, correndo para o almirante, mas parecia pronto para lutar contra toda a sala. Policial, disse Rivers calmamente, se você tocá-la, estará violando a lei de espionagem dos Estados Unidos e interferindo em um ativo federal de nível 1. Os policiais hesitaram. Ela é uma enfermeira, gritou Harrison. Ela não é ninguém. Olhe para ela. Ela é o rato. Audrey saiu de trás de Rivers.
Ela olhou para Harrison, depois para Caldwell. Ela enfiou a mão no bolso da bata e tirou algo que não usava há 3 anos. Não era um crachá. Era um conjunto de placas de identificação presas com fita adesiva para mantê-las silenciosas. Ela as jogou na bandeja de metal na frente de Harrison. Elas fizeram um barulho alto. Leia, disse ela suavemente. Harrison as pegou. Ele apertou os olhos para o metal gravado. Hale Audrey, LLCDR, USN 09874441, NEU LCD. E Harrison franziu a testa. Tenente comandante, isso mesmo, disse Rivers, com a voz cheia de satisfação. E você acabou de tentar prender uma oficial naval sênior, depois que ela salvou a vida de um almirante 3 estrelas. Harrison largou as placas como se fossem carvão em brasa. A revelação pairou no ar como fumaça. Tenente-comandante, na hierarquia hospitalar, uma enfermeira era subordinada a um médico. Mas no mundo que acabara de arrombar as portas do Oak Creek Memorial, Audrey Hale superava todos na sala em posição hierárquica. O Sr. Caldwell, o CEO, era um empresário, mas não era estúpido. Ele olhou para o helicóptero Black Hawk girando lá fora, os soldados armados protegendo o corredor e o puro terror no rosto do Dr. Harrison. Dr. Harrison, disse Caldwell lentamente, explique-me por que você demitiu uma tenente-comandante do meu hospital. Eu não sabia, gaguejou Harrison, com gotas de suor na testa. Ela nunca disse nada. Ela agia como uma menina assustada. Ela deixava cair bandejas. Ela não conseguia lidar com a triagem básica. Audrey deu um passo à frente. O silêncio da sala amplificava seus passos. Eu não agi como uma menina assustada, Trent, disse ela. Sua voz estava irreconhecível para eles agora. Era a voz de uma mulher que havia interrogado insurgentes. Eu agi como alguém com T e PT grave tentando se reintegrar à sociedade. Agi como alguém que queria esquecer as coisas que viu. Ela olhou para as outras enfermeiras, aquelas que haviam rido dela. Brenda parecia que queria vomitar. Eu deixei cair a bandeja na semana passada porque um carro deu uma falha no estacionamento, disse Audrey, olhando para todos eles. Para vocês foi um barulho, para mim foi um tiro de franco-atirador em Fallujah, que arrancou a cabeça do meu melhor amigo. Um suspiro percorreu a sala. Eu hesitei com as IVs, não porque não sei como furar uma veia. Ela continuou levantando as mãos. Agora estavam firmes, mas porque nos últimos 10 anos, toda vez que eu punha uma agulha numa veia, era num menino gritando por sua mãe enquanto morria na lama. Eu vim para cá em busca de paz. Eu vim para cá para curar pessoas sem tiros. E você, ela voltou os olhos para Harrison. Você transformou isso numa zona de guerra. Você é intimidador. Você é depreciativo. Você tratou essa equipe como seus servos pessoais. Você quase matou o Sr. Kowalski esta noite porque seu ego é maior do que suas habilidades de diagnóstico. Harrison ficou vermelho. Eu sou formado em Yale. Sou o melhor cirurgião deste hospital. Você é um açougueiro com um diploma, disse Audrey friamente. O Sr. Kowalski tinha um pneumotórax hipertensivo. Um médico iniciante teria percebido isso. Você não percebeu porque estava ocupado demais gritando comigo para trazer seu café. Isso é calúnia, gritou Harrison, procurando apoio em Caldwell. Senhor, você vai deixar ela falar assim comigo? Caldwell olhou para o almirante que agora estava sendo colocado em uma maca de transporte pela equipe militar. Ele olhou para a costura milagrosa no abdômen do homem. Na verdade, disse Caldwell, com um tom frio, estou muito interessado em ouvir o que ela tem a dizer. Comandante Rivers, disse Audrey, virando-se para o selo. Qual é o estado do almirante? Estável, senhora. O Dust-Off está a caminho do Walter Reed. Ele vai sobreviver. Ótimo. Audrey acenou com a cabeça. Ela esticou o braço e desamarrou a touca, deixando o cabelo cair. Tirou a bata ensanguentada e jogou-a na lixeira de resíduos biológicos. Senhor Caldwell, disse Audrey, dirigindo-se ao CEO. Eu me demito. Não, espere, disse Caldwell, dando um passo à frente. Havia desespero em sua voz. Audrey, tenente-comandante, podemos resolver isso. Podemos discutir uma promoção. Diretora de enfermagem. O que você quiser. Nós não tínhamos ideia. Esse é o problema, não é? Audrey disse tristemente. Você não deveria precisar saber a patente de alguém para tratá-lo com dignidade humana básica. Você viu Harrison me intimidar por 3 meses. Você viu Brenda humilhando os novos funcionários. Você permitiu uma cultura de crueldade porque era lucrativo. Ela caminhou até a enfermaria e pegou sua bolsa. Cansei de me esconder, disse ela. Aonde você vai? Brenda perguntou, sua voz quase um sussurro. Audrey parou na porta. A chuva havia parado lá fora. Os motores do Black Hawk zumbiam, preparando-se para a decolagem. Para casa, disse Audrey. Para fazer as malas.
Para quê? Harrison zombou, tentando recuperar um pouco de superioridade. Você acha que a Marinha vai aceitá-la de volta depois de ter fugido para ser enfermeira nos subúrbios? Rivers interveio, entregando um fone de ouvido a Audrey. Ela não fugiu, doutora, disse Rivers, sorrindo. Ela estava em licença médica, e a partir das 9 horas de amanhã, sua licença será revogada. Rivers virou-se para Audrey e fez continência. Não foi uma continência casual. Foi nítida, respeitosa e precisa. As ordens vieram do Pentágono. Mamãe, eles precisam de você de volta. Há uma unidade de treinamento médico especializado sendo montada em San Diego. Eles precisam de uma companhia. Audrey olhou para o fone de ouvido, depois voltou a olhar para o pronto-socorro que havia sido sua prisão por 90 dias. Ela olhou para Harrison, pequeno e insignificante em seu jaleco branco. San Diego parece legal, disse Audrey. Ela colocou o fone de ouvido. Espere, gritou Harrison enquanto ela caminhava em direção ao helicóptero. Você não pode simplesmente ir embora. Você me agrediu. Vou processar você. Vou tirar sua licença. Audrey parou na pista. O vento do rotor agitava seus cabelos ao redor do rosto. Ela se virou uma última vez. Harrison! Ela gritou acima do barulho dos motores. O quê? Ele gritou de volta. Olhe seus sapatos. Harrison olhou para baixo. Seus Nikes brancos imaculados estavam manchados de vermelho escuro com o sangue do almirante. Você nunca vai tirar essa mancha, ela disse. E você nunca vai esquecer esta noite. Toda vez que você gritar com uma enfermeira, toda vez que você achar que é um deus, você vai se lembrar do rato que salvou o paciente que você não conseguiu salvar. Ela subiu no Black Hawk. Rivers pulou atrás dela e fechou a porta. O helicóptero decolou, inclinando-se bruscamente no céu noturno, deixando o Oak Creek Memorial e sua equipe atônita bem abaixo na escuridão. Harrison ficou parado na baía de ambulâncias, o vento do rotor ardendo em seus olhos. Ele olhou para seus sapatos manchados de sangue. Tentou limpá-los com uma toalha, mas ela estava certa. A mancha não saía. Dr. Harrison, disse Caldwell, aproximando-se por trás dele. Ela é louca, murmurou Harrison. Boa viagem. Arrume suas coisas, Trent, disse Caldwell baixinho. Harrison congelou. O quê? Você perdeu a atenção numa tórax. Você antagonizou um agente federal e quase deixou um senador do ZEU a morrer no meu pronto-socorro. A voz de Caldwell era dura. Você está suspenso, aguardando uma investigação. E, francamente, não acho que você vai voltar. Harrison observou as luzes vermelhas da cauda do helicóptero desaparecerem entre as estrelas. Ele estava sozinho. Mas a história não terminou aí. Porque, embora Audrey Hale tivesse deixado o hospital, ela deixou algo para trás. Um legado? Não. Algo muito mais perigoso para os segredos do Oak Creek Memorial. Dentro do armário dela, que Brenda estava limpando, havia um pequeno caderno preto. E na primeira página, escrita com a caligrafia elegante de Audrey, havia uma lista de todos os erros encobridos e todos os prontuários falsificados que ela testemunhou o Dr. Harrison cometer nos últimos 3 meses, e Audrey enviou uma cópia para o conselho médico ao sair. O sol nasceu sobre o Oak Creek Memorial na manhã seguinte, mas não trouxe calor ao pronto-socorro. A chuva havia cessado, deixando o pavimento escorregadio e cinzento, muito parecido com o clima dentro das paredes do hospital. A história da extração do Black Hawk se espalhou como um contágio. Às 7 horas, na troca de turno, todos os auxiliares, zeladores e cirurgiões sabiam que Audrey Hale, a mulher quieta e trêmula que eles chamavam de Rato, era na verdade uma comandante naval altamente condecorada que havia realizado uma cirurgia aórtica em um senador na sala de trauma 1. Mas a verdadeira tempestade estava apenas começando. Brenda, a enfermeira-chefe, estava na sala de descanso. Ela não tinha dormido. Seus olhos estavam vermelhos e suas mãos, normalmente tão firmes ao segurar uma xícara de café, tremiam. Ela estava olhando para um objeto sobre a mesa de laminado barato. Era um pequeno caderno preto de Moleskine. Ela o encontrou no armário de Audrey enquanto o esvaziava, seguindo as ordens do Sr. Caldwell. Ela esperava encontrar rabiscos ou talvez um diário reclamando do bullying. Ela abriu a primeira página novamente. 14 de agosto, o Dr. H prescreveu 50 mg de Demoral para o paciente na cama 6. O prontuário do paciente indica alergia grave a opioides. Eu intervim e mudei para Toridol. O Dr. H me chamou de lenta por demorar muito na máquina Piches. 2 de setembro, trauma 2, criança com fratura em galho verde. O Dr. H não verificou os pulsos distais após a imobilização. Eu verifiquei quando ele saiu. Os pulsos diminuíram.
Alertei o ortopedista de plantão. O Dr. H ficou com o crédito pela descoberta. 12 de outubro, o Dr. H chegou para o turno cheirando a álcool. Usou balas de menta para mascarar o odor. Comportamento errático observado durante a triagem. Brenda folheou as páginas. Havia dezenas de anotações, datas, horários, números de identificação de pacientes, doses específicas. Era um registro forense de negligência médica. Era uma prova condenatória da negligência de Trent Harrison. E mais importante, era um registro de todas as vezes que Audrey silenciosamente interveio para salvar um paciente de seu ego. Tudo isso enquanto sofria seus abusos. O que você está lendo? Brenda deu um pulo. O Dr. Harrison estava parado na porta. Ele estava com uma aparência péssima. Seu cabelo estava despenteado, seus olhos estavam selvagens. Ele estava tecnicamente suspenso, mas havia voltado às escondidas para tentar acalmar os ânimos da equipe antes da reunião do conselho. Nada, disse Brenda, tentando esconder o livro. Harrison se lançou para a frente e o arrancou de suas mãos. Me dê isso. Ele o abriu. Seu rosto ficou pálido e em seguida vermelho como uma veia profunda ao ler as anotações. Aquela ratinha, sussurrou Harrison. Ela estava me espionando. Ela estava documentando tudo. Ele olhou para Brenda, um sorriso desesperado e maníaco se formando em seu rosto. Isso não é nada. São os delírios de uma mulher louca, uma funcionária insatisfeita. Vamos queimar isso, Brenda, agora mesmo. Vamos jogá-lo no incinerador de resíduos biológicos e ele nunca existiu. Brenda olhou para ele. Pela primeira vez em 3 anos, ela não viu o médico bonito e charmoso que admirava. Ela viu um homem se afogando tentando puxá-la para baixo com ele. Trent, ela disse baixinho, você não pode queimar isso. Por que não? Ele retrucou. Você vai me impedir? Depois de tudo que fiz por você, consegui essa promoção para você, Brenda. Porque... Uma nova voz interrompeu do corredor. Já temos a cópia digital. Harrison se virou. Ali estavam 3 indivíduos em ternos escuros. No centro estava uma mulher de cabelos grisalhos e uma pasta. A doutora Evelyn Price, presidente do Conselho Estadual de Licenciamento Médico. Atrás dela estava o Sr. Caldwell, o CEO, parecendo que estava em um funeral. Dr. Harrison, disse a doutora Price, entrando na sala de descanso. O tenente-comandante Hale enviou uma cópia digitalizada desse registro para o nosso escritório há 3 dias. Já estávamos montando um caso. O incidente da noite passada com o almirante Graham foi apenas o golpe final. Harrison recuou contra a máquina de venda automática. Isso é uma armação. Ela é uma mentirosa. Ela é mentalmente instável. Ela tem TEPT. Revisamos os gráficos mencionados no caderno, doutor, disse a Dra. Price, com voz seca e clínica. Os registros de data e hora batem. Os erros de medicação batem. A única razão pela qual sua taxa de mortalidade não é o triplo da média nacional é porque a enfermeira Hale estava corrigindo seus erros pelas suas costas. Price sinalizou para os 2 homens atrás dela, os investigadores. Dr. Harrison, você está sumariamente suspensa do exercício da medicina até uma audiência formal. Você deve entregar seu crachá e sair das instalações imediatamente. Se você voltar, será presa por invasão de propriedade. Você não pode fazer isso, gritou Harrison. Eu sou uma estrela. Eu trago milhões para este hospital. Você é um risco, disse Caldwell, com voz fria. E você está demitido. Harrison olhou para Brenda. Diga a eles, diga que ela está mentindo. Brenda olhou para o caderno preto na mão de Harrison. Ela pensou em Audrey, a mulher que ela havia ridicularizado por tremer, a mulher que havia salvado o almirante. Enquanto Brenda congelava, Brenda respirou fundo. Ela não está mentindo, Trent. Eu vi você ignorar a alergia em 14 de agosto. Eu vi você bebendo em 12 de outubro. Não disse nada porque tinha medo de você. Sua traidora. Harrison se lançou sobre ela. Os seguranças se moveram instantaneamente, agarrando Harrison pelos braços. Ele chutou e gritou enquanto o arrastavam pelo corredor. O mesmo corredor onde ele havia humilhado Audrey tantas vezes. Quando o levaram para fora pelas portas duplas, o pronto-socorro ficou em silêncio. O reinado de terror havia acabado. Brenda afundou em uma cadeira e colocou a cabeça entre as mãos. Ela manteve o emprego, mas sabia que nunca mais seria a mesma. O rato rugiu e as paredes desabaram. 6 meses depois, o sol de San Diego batia forte no moedor. O convés de asfalto da base anfíbia naval de Coronado. O ar cheirava a sal e combustível de avião. Prestem atenção, a voz ressoou pelo convés, cortando o som das ondas quebrando. 30 candidatos à Marinha Corpsman se jogaram no chão, mantendo suas posições. O suor pingava no asfalto. Eles estavam exaustos,
mas não ousavam se mover. Caminhando pela fila estava a comandante Audrey Hale. Ela parecia diferente. Os uniformes mal ajustados tinham desaparecido, substituídos pelo uniforme camuflado tipo 3 da Marinha dos EUA, bem ajustado e elegante. O cabelo estava preso num coque apertado. O tremor nas mãos tinha desaparecido, substituído pela energia contida de uma guerreira em paz. "Acham que estão cansados?" gritou Audrey, passando por um jovem recruta que tremia de esforço. "A fadiga é uma questão de mentalidade quando se está no campo de batalha e o seu fuzileiro naval está a sangrar. O inimigo se importa se você está cansado." "Não, Massachusetts, nah!" A turma gritou em uníssono. "O sangue para de bombear porque você não tomou seu café?" "Não, Massachusetts AM." "Então mantenham essa postura", ela ordenou. Ela era dura com eles, mais dura do que jamais fora consigo mesma. Mas eles a amavam por isso. Eles conheciam sua história. Sabiam que ela era a Espectro, a enfermeira que conseguia suturar uma artéria no escuro. "Recuperem-se!" gritou ela. Os recrutas se levantaram rapidamente, ficando em posição de sentido. "Dispostos para Chiao. Voltem em 0,600. Enquanto os recrutas saíam correndo, Audrey ajustou seu disfarce e se virou em direção ao prédio da administração. Ela tinha uma reunião com o comandante da base, mas ao se virar, viu um sedã preto estacionado na pista. Um motorista em uniforme de gala abriu a porta traseira. Um homem mais velho saiu. Ele andava com uma bengala, mas andava. Ele usava um terno civil, mas sua postura era inconfundível. Era o almirante Graham. Audrey congelou. Ela não o via desde aquela noite chuvosa em que seus intestinos ficaram expostos ao ar da sala de traumatologia 1. Ao lado dele estava o comandante Rivers, sorrindo por trás de um par de óculos escuros de aviador. Audrey se aproximou, fazendo uma saudação ao se aproximar. "Almirante, comandante." O almirante Graham dispensou a saudação e estendeu a mão. "Audrey, eu disse para você não me saudar. Estou aposentado agora." Audrey apertou sua mão. Era um aperto firme. "É bom vê-lo de pé, senhor." "Graças a você", disse Graham. "Os cirurgiões do Walter Reed elogiaram os pontos que você deu. Disseram que era arte. Disseram que, se você tivesse esperado mais 5 minutos por uma máquina de bypass, eu estaria em um caixão." Ele olhou para o oceano. "Soube do que aconteceu lá em Oak Creek." Audrey sorriu levemente. "Parece que foi há muito tempo, senhor." "Eu puxei alguns cordões", disse Graham, enfiando a mão no bolso do paletó. "Eu queria saber o que aconteceu com o homem, o médico." Ele entregou a Audrey um recorte de jornal dobrado do Oak Creek Gazette. "Médico local perde licença em escândalo de negligência." O Dr. Trent Harrison, ex-médico do Oak Creek Memorial, teve sua licença médica revogada permanentemente após uma investigação do Conselho Estadual sobre 34 acusações de negligência grave. Harrison está atualmente enfrentando processos civis de vários ex-pacientes. Audrey leu a manchete. Ela não sentiu nada. Nenhuma alegria, nenhuma vingança, apenas uma sensação de conclusão. "Justiça", disse Graham. "É uma roda lenta, mas gira." "E o hospital?" Audrey perguntou. "E quanto à equipe, Rivers?" O almirante acenou para o selo. Rivers tirou uma carta. "Isso chegou para você. Cuidados do Departamento da Marinha. É de uma Brenda Miller." Audrey pegou o envelope. Ela hesitou, depois o abriu. "Querida Audrey, não espero que você me perdoe. Não mereço isso. Mas queria que você soubesse que as coisas mudaram. Caldwell foi demitido pelo Conselho de Administração. Temos uma nova chefe de medicina de emergência agora. Ela é gentil, ela escuta. Temos uma nova política no pronto-socorro. Chama-se Protocolo Hale. Todas as enfermeiras, independentemente da antiguidade, têm o direito de interromper um procedimento se acharem que a segurança do paciente está em risco. Nenhum médico pode ignorá-lo sem a aprovação de um segundo médico assistente. Você mudou-nos, Audrey. Pensávamos que era fraca porque era calada. Não percebíamos que as pessoas mais barulhentas são geralmente as mais vazias. Desculpe não ter percebido isso. Espero que esteja a voar alto, Brenda." Audrey dobrou a carta e a colocou no bolso. Ela olhou para Rivers e para o almirante. "O protocolo Hale", ela pensou. "Soa bem." "Você salvou mais de uma vida naquela noite, comandante", disse Rivers suavemente. "Você salvou todo o maldito hospital de si mesmo." Uma sirene soou à distância. Uma ambulância da base realizando um exercício. Audrey não se abalou. Ela respirou fundo o ar salgado. Então disse o almirante Graham, batendo com a bengala. "O que vem a seguir para Wraith? Aposentadoria e ensino."
Audrey olhou para seus recrutas que riam enquanto caminhavam para o refeitório. Ela olhou para as cicatrizes em suas mãos. Cicatrizes da guerra, do trabalho, da vida. Acho que estou apenas começando, senhor. Ela disse. Esses jovens precisam saber que ser um herói não é ser a voz mais alta na sala. É ser aquele que traz as ferramentas certas. Bem, sorriu o almirante. Continue, comandante. Audrey observou-os a entrar no carro. Enquanto o sedã se afastava, ela olhou para as suas mãos uma última vez. Eram firmes, eram fortes. Ela não era um rato, nunca tinha sido. Era uma curandeira que tinha atravessado o inferno e saído do outro lado com uma agulha e linha na mão. Ela voltou-se para o convés de parada. Companhia, gritou ela, sua voz ecoando nos prédios. Formem-se! E enquanto 30 jovens marinheiros se apressavam para obedecer à lenda diante deles, Audrey Hale sorriu. Ela finalmente estava em casa. Que jornada! Da ratinha trêmula no canto do pronto-socorro a fantasma comandando uma sala de cirurgia, a história de Audrey Hale nos ensina uma lição poderosa sobre percepção. A equipe do Oak Creek Memorial julgou Audrey por seu silêncio e suas cicatrizes, confundindo seu trauma com fraqueza. Eles deixaram a arrogância cegar seus olhos para a genialidade que estava bem diante deles. O Dr. Harrison aprendeu da maneira mais difícil que um título não faz de você um líder e uma voz alta não faz de você certo. A verdadeira força geralmente é silenciosa, observadora e pronta para agir quando o céu desaba. Audrey provou que você não precisa gritar para ser ouvido. Às vezes, você só precisa salvar o dia. Se esta história te emocionou, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com qualquer pessoa que precise ser lembrada de que heróis estão em toda parte, muitas vezes onde menos esperamos. E se você quiser mais histórias de justiça, karma e heróis ocultos, inscreva-se e ative o sino para nunca perder um upload. Obrigado por assistir.